bora fazer pão de cenoura. Mas antes, não deixa de curtir, seguir, comentar, que isso me ajuda demais a crescer aqui no canal e trazer conteúdos melhores para vocês. E, gente, eu conheço muita gente que é super bom na cozinha, que sabe fazer todo tipo de preparação, mas não acerta no pão. E hoje eu vou ensinar para vocês um pão super simples, super fácil de fazer, mas como todo pão caseiro, gente, demora. Pão precisa ter paciência, tem etapas para ser feito e se você não seguir as etapas certinho, o seu pão não vai dar certo. Então você precisa ter paciência porque ele vai demorar. Ele precisa crescer, ele precisa descansar e pão é um exercício de paciência, gente. É ali 3, 4 horas, dependendo da temperatura que está na sua cidade. Eu moro aqui em Curitiba, então aqui é frio sempre. Então o pão demora pelo menos umas 4 horas para ficar pronto. Então, se você mora numa cidade mais quente, pode ser que esse tempo diminua, tá? Mas mesmo assim, ali umas 3 horas para o seu pão ficar pronto. Então, bora! O primeiro passo para o pão, gente, é o fermento. Eu sempre faço um pré-fermento e deixo crescer antes de iniciar o pão. Então, eu faço com aquele fermento biológico seco, gente. Dá para fazer com fermento fresco. Confesso que eu nunca testei, então não sei bem as quantidades, mas eu sei que tá certo. Se você aqui usa o fermento fresco, deixa aqui nos comentários qual a proporção mais indicada para trocar para o fermento fresco, se alguém quiser, né, trocar, fazer essa troca. Mas eu vou fazer aqui com o fermento seco, aquele biológico seco, tá? Aquele que parece uma sementinha. Eu vou fazer um pré-fermento. Então, bora lá. Lembrando que todas as quantidades vão estar na descrição do vídeo, tá, gente? Então, aqui para o pré-fermento, eu vou utilizar um pacotinho de fermento. Aí eu vou colocar no recipiente. E aí eu vou colocar açúcar, uma colher de sopa rasa, gente, tá? Já vou abrir minha farinha, que também vai 2 colheres de sopa. E é 2 colheres, assim, medianas. Vou colocar 4 colheres de sopa de água morna, gente. Não pode ser fria e nem quente, né? Fervendo. Tem que ser morna, senão você acaba com o seu fermento se for uma água muito quente, tá? Colocou esses ingredientes, você vai mexer até ficar uma misturinha. E olha só, misturinha meio pegajosa. Ó como é que fica. E esse é o chamado pré-fermento ou esponja. Então, a gente vai deixar esse pré-fermento descansar de 30 a 60 minutos. Como eu disse, vai depender da temperatura da sua cidade. No geral, aqui eu deixo uns 40, 50 minutos, se o dia tiver ameno aqui, que não é bem normal aqui de Curitiba, tá, gente? É normalmente 1 hora que eu deixo esse pré-fermento aqui. Você pode ficar olhando ele de vez em quando ele dobrar de tamanho, você vê que tiver umas bolhas. Quer dizer que ele já tá bom pra gente começar a fazer o nosso pão. Estamos só começando. Cobre ele com um paninho, tá? Deixa ele num lugar quentinho. Mas não bota ele dentro do forno, tá? Senão você mata ele. Então deixa ele ali, cobridinho. Deixa ele descansando. Que agora a gente vai fazer o purê de cenoura. Que é um pão de cenoura, né? Tem que ter cenoura. E aqui a gente vai pegar uma cenoura grande, gente. Se você tiver uma balança, 150 gramas de cenoura, tá? Crua. Então eu vou descascar e vou colocar ela para bater dentro do liquidificador com um pouquinho de água. Descascou a cenoura, vai picar ela e colocar ela dentro do seu liquidificador. E aqui você tem que colocar o mínimo de água possível, tá? Coloca uma água morna também para auxiliar a bater. O mínimo possível só para conseguir bater ali e virar um purezinho, tá? Então coloca um pouquinho, vê se o seu liquidificador vai conseguir bater. Se ele for bem potente, normalmente ele precisa de menos de água. Mas se ele for meio fraquinho, você vai precisar colocar um pouquinho mais de água. Então o meu, ele é um mediano. Então a gente coloca um pouquinho ali e vai testando. Vou colocar mais um pouquinho. Bateu bem essa cenoura com essa água, ela vai virar um purezinho, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, virou um purezinho bem grosso, gente, de cenoura, tá? Olha só. Preparou o purezinho, agora a gente vai esperar crescer o nosso pré-fermento e daí a gente vai iniciar o pão. Passado 1 hora, olha só o meu pré-fermento. Olha como ele cresceu e daí ele faz bolhas, gente, olha só. Tá vendo? A gente vai colocar ele dentro da batedeira, porque eu vou fazer esse pão na batedeira planetária. Se você não tiver batedeira planetária, você pode sovar na mão. É o mesmo processo, gente, só que em vez de sovar na batedeira, você vai sovar na mão também, por 10 minutos, né? Você vai fazer a sova no mesmo tempo da batedeira, só que na mão. O que eu vou adiantar para vocês?
Na mão, você vai precisar colocar mais farinha, né? Incorporar mais farinha para você conseguir modelar essa massa, senão ela vai ficar muito grudenta. Na batedeira, a gente consegue deixar essa massa mais mole, consequentemente, o pão vai ficar um pão mais macio, porque a gente não vai precisar colocar tanta farinha quanto colocaria, por exemplo, se eu fizesse essa sova na mão. O aspecto do pão fica diferente numa sova na máquina do que uma sova na mão, mas dá certo, gente, tá? Eu já fiz na mão, fiz muitas vezes na mão antes de ter a batedeira e dá super certo, tá? Gente, a minha batedeira é bem fajutinha, sabe? Ela é bem baratinha, eu tenho ela, ó, eu tenho ela, sei lá, uns 5 anos já. Foi assim uns 200 e poucos reais, então é bem baratinha. Só que assim, ela é muito boa. Para fazer pão ela é ótima, gente. Então assim, serve para função, entendeu? Ela é, eu nem sei que marca ela é. Ela é da Mondial, gente. Então assim, se você gosta de fazer pão em casa, né? Gosta de fazer pão caseiro, né? E quer melhorar os seus pães, né? Já faz sova na mão, mas quer melhorar, gente, compra uma batedeira dessa simplesinha porque ajuda demais. O pão fica numa qualidade totalmente diferente do que a sova na mão. Tá? Dica. Agora vamos botar os ingredientes dentro da batedeira. Coloquei o pré-fermento, que já tinha crescido. Agora eu vou colocar o purê de cenoura. Vou colocar óleo, gente. E aqui eu tô usando óleo de soja, mas você pode usar o óleo da sua preferência. Também dá para fazer com manteiga ou banha de porco. Eu já testei e fica bom. Dá para fazer, então. Então, se você quiser trocar a gordura, é só trocar pelas mesmas quantidades, tá? Vai um ovo. E vai uma colher de sopa rasa de açúcar. Bem rasa, tá, gente? E uma colher de sopa rasa de sal. E eu vou colocar a farinha. Mas eu coloquei a quantidade de farinha lá na descrição, mas eu sugiro você ir colocando a farinha aos poucos. Por quê? Cada farinha tem um certo tipo de hidratação. Isso quer dizer, dependendo da marca da farinha que você estiver utilizando, ela vai precisar mais ou menos líquido. Isso é muito variável, né, de farinha para farinha. Então, assim, tem uma quantidade, pode ser que a sua farinha ela precise de mais ou menos líquido. Coloca a quantidade e deixa um pouquinho para você ir vendo se ela tá muito mole ou muito dura. Se você colocar toda a quantidade de farinha e mesmo assim você sentir que a sua massa tá muito firme, né? Ela tá muito seca, você pode ir colocando água aos pouquinhos, gente. Tipo assim, de colher em colher, também para não ficar muito mole e não passar, né? Esse ponto ali da massa, tá? E também pode ter variação ali no tamanho do seu ovo, na quantidade de água que você colocou para bater sua cenoura. Então, assim, a quantidade de farinha, ela é variável. Então, pode ser mais ou menos que aquela quantidade que tá lá, tá? Então, eu vou colocar aqui. E aí eu vou sovar esse meu pão na batedeira planetária por 10 minutos. Terminou a sova, né? Sovou por 10 minutos, seja na batedeira, seja na mão. Você vai tirar ela e olha só como ela tá. Ó. Ela é uma massa mais mole, gente, tá? E lembrando que se você for fazer ela na mão, você precisa deixar ela um pouquinho mais firme para você conseguir manusear ela, né? Fazer essa sova, né, com mais facilidade. Eu só juntei aqui os cantinhos da massa, né? Coloquei aqui mais pro meinho. E agora a gente vai fazer a primeira fermentação dela, que é deixar esse pão crescer a primeira vez, tá? Então a gente vai cobrir ele igual para fermento e vai deixar por mais ou menos 1 hora. E é aquele mesmo esquema, gente. Se na sua cidade for mais quente, vai demorar menos tempo. Se na sua cidade estiver mais frio, como aqui em Curitiba, vai demorar mais. Então, em torno de 1 hora ali, você vai deixar coberto e vai deixar descansando até dobrar de volume, tá? Então vai dando uma olhadinha ali a cada 20 minutos para você ver se ele já tá crescendo, tá? Quando você vê que dobrou de volume, a gente vai moldar ele daí. Tá? Até daqui a pouco. Minha massa cresceu por 1 hora, então agora eu vou bolear ela, né? Fazer o formato dela. E aí eu vou deixar crescer mais 40 minutos, que é a segunda fermentação, tá? Eu vou mostrar para vocês como eu boleio ela, como eu formato o meu pão. Eu vou fazer naquele pão tradicional, gente, aquele de comprido, e vou mostrar para vocês. Aqui lembrando que como essa massa ela é mole, a gente vai colocar um pouquinho de farinha na bancada para não grudar, tá? Vou colocar um pouquinho aqui, eu vou tirar a massa, tá? E aqui tirei toda a massa, gente. Coloco bastante farinha aqui na mesa, gente, para não grudar, tá? Aí eu vou dar uma amassadinha nela. E olha só como fica a massa, ó. Ela fica uma massa bem molenguinha assim, tá, gente? Por isso tem que ter farinha na mesa, senão ela vai grudar. Aí eu vou abrir ela, gente. Eu abro ela um pouco com a mão mesmo,
Mas se você quiser abrir com um rolo também dá. Então eu vou abrindo aqui, esticando ela. Vai esticando para ela ficar comprida, porque daí a gente vai enrolar ela no formato de pão. A gente vai enrolar ela. Como que eu faço? Eu pego a pontinha aqui e vou enrolando e vou apertando para grudar. Então enrola e aperta. Enrola e aperta. Você vai enrolando e apertando para ele grudar bem. Enrola e aperta. Finalizou aqui, ó. Aí formatou o nosso pão. E eu vou usar essas formas assim, tá, gente? Para fazer o pão, aquelas bem tradicionais, tá? Eu vou untar ela com óleo e daí eu vou colocar o pão dentro. Pode untar ela com manteiga, com banha de porco ou óleo da sua preferência, tá? Depois de untada, você vai colocar o pão dentro, tá? Então eu vou colocar o pãozinho dentro, olha só. E agora eu vou fazer uma segunda fermentação desse pão. Então eu vou deixar ele crescer ali por meia hora, 40 minutos. E agora também eu já vou ligar o forno, tá? Para deixar ele aquecendo e ficar na temperatura correta na hora de assar. Então, forno pré-aquecido a 180 graus. Depois que ele descansar 40 minutos, a gente vai colocar ele para assar. E passado mais uns 40 minutos da segunda fermentação, gente, que eu deixei cobertinho aqui o nosso pão. E ele dobrou de tamanho, gente, olha só. Deu uma crescidinha aqui. E agora a gente vai levar esse pão para assar. Como eu tinha mencionado, o forno já tem que estar pré-aquecido a 180 graus e ele vai ficar mais ou menos de 40 minutos a 50 minutos, a depender do seu forno, tá? Bora pro forno e a gente já volta. E tá pronto o nosso pão, gente, olha só, eu deixei ele esfriar um pouco para mostrar para vocês, desenformar. Vamos tirar ele aqui, vamos cortar ele para vocês verem que coisa mais maravilhosa. Olha só. Olha que lindo que tá esse pão, olha só. Maravilhoso. E o cheiro, gente, sério. Isso aqui com uma manteiga, sério, maravilhoso. Vamos cortar ele. O ideal é você esperar ele esfriar para cortar, gente. Mas quem resiste a um pãozinho quentinho com manteiga, gente? Sei não. Vamos cortar agora. Vou cortar aqui com vocês, olha só. Olha a cor desse pão, sério, olha só. Agora a gente vai provar pra ver se tá bom, né, minha gente? Sério, só façam o melhor pão do mundo.